Olá, seja muito bem-vindo. Tal como prometemos na semana passada, estamos de volta para mais um episódio do Fórum Bíblico. E à semelhança do que tem acontecido já nas últimas semanas, hoje iremos responder a mais perguntas que nos foram enviadas, algo que na verdade nós muito agradecemos e que é, na verdade, também o propósito deste programa. Aproveito também para agradecer a sua companhia desse lado e espero que os próximos minutos que aqui vamos passar contribuam para ampliar o seu conhecimento da Bíblia. Hoje trazemos para o nosso fórum um tema que continua a intrigar muitos crentes e a gerar debates acerca da predestinação na Bíblia. E é exatamente esse o assunto que está em foco no pedido que nos foi feito de esclarecimento de um texto que encontramos numa das epístolas do apóstolo Paulo e que está expresso na primeira pergunta que hoje vamos partilhar consigo. Se nos acompanha já sabe que vamos olhar para este tema com atenção e profundidade e vamos analisar o texto bíblico em questão com a ajuda do nosso convidado residente, o teólogo Artur Machado, para compreender o seu verdadeiro significado. Olá, Artur. Olá, Marco. Bem-vindo. Muito obrigado por continuar a ajudar-nos nesta jornada de aprofundamento do conhecimento bíblico e, como sempre, chegou-nos uma pergunta e vamos partilhá-la com todos para depois, então, o Artur nos dar a resposta. E a pergunta é: gostaria que me esclarecessem se o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 30, ensina que Deus predestina as pessoas para a salvação. Ora, aqui temos uma boa pergunta, porque ela vai nos permitir ajudar a perceber um dos temas que é realmente polémico, mesmo no seio do cristianismo e quando nós lemos a Bíblia, porque há muitas passagens da Bíblia que apelam ou que fazem referência ao livre-arbítrio. E a noção de predestinação vai contra justamente esta noção de livre-arbítrio. É um assunto que tem sido discutido durante séculos, mesmo no seio do cristianismo, e que não tem sido possível chegar a um consenso. Isto porquê? Porque há aqui duas questões que se colocam e que são opostas. Uma delas é que há alguns teólogos que, para preservar a liberdade humana, descartam muitas vezes aquilo que se chama a soberania divina, a maneira pela qual Deus intervém na história. E há outros teólogos que, para preservar a soberania divina, vão limitar ou mesmo erradicar, portanto, a liberdade humana. E é realmente aqui uma polarização que parece às vezes não ter fim. O que é que está em questão? Está em questão aqui justamente a questão da liberdade humana, a questão da presciência divina, da omnipresença, da omnipotência, da omnisciência divina e, portanto, da maneira pela qual Deus vê o futuro. Poderíamos dizer até que durante 3 séculos, os 3 primeiros séculos do cristianismo, a questão da predestinação não se colocou. Ela vai se colocar com Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que no princípio era um adepto do livre-arbítrio, depois ele vai ler a Epístola aos Romanos no capítulo 9 e ele vai tornar-se um adepto da predestinação. E daí Agostinho de Hipona vai condicionar, digamos assim, o pensamento teológico dos séculos subsequentes. Mas é preciso perceber que Agostinho de Hipona vai chegar à doutrina da predestinação por causa da filosofia platónica. O problema de Agostinho de Hipona tem a ver com uma base filosófica de Platão, que considerava que Deus existe fora do tempo. Deus é intemporal, Deus fica fora do nosso tempo. E, a partir daí, ele vai justamente fazer toda a sua teologia e, portanto, condicionar o pensamento teológico. Ele vai interpretar a ideia de Deus a partir justamente do facto de que Deus é intemporal e depois ele vai estudar a Bíblia não para aprender a intenção autoral, portanto, qual é a intenção do autor, mas para descobrir a intenção de Deus. Como se estas duas coisas fossem diferentes. Entre a intenção de Deus e a intenção que o autor do texto
nos quer fazer chegar. Nós não temos tempo aqui de mencionar todas as nuances e toda a evolução que a doutrina da predestinação foram tendo ao longo dos séculos, porque realmente houve aqui uma grande evolução. Mas nós poderíamos dizer que depois a forma como João Calvino a vai compreender e a vai transmitir para as gerações seguintes e, portanto, para o pensamento cristão e, sobretudo, protestante, é de que Deus, antecipadamente, destina certas pessoas para a salvação e certas pessoas para a perdição. E isto até se chama a doutrina da dupla predestinação. Há pessoas que são destinadas ou predestinadas para a salvação, façam elas o que fizerem, nunca poderão deixar de ser salvas, e há pessoas que serão destinadas para a perdição, façam elas o que fizerem, tomem elas as decisões que tomarem, nunca serão salvas, estão condenadas. E coloca-nos realmente um grande problema. Nós vamos ver essa epístola aos Romanos, e sobretudo este capítulo 8, nos permite chegar a esta conclusão. E para isso eu gostaria de fazer já atenção a um verbo que vai aparecer neste texto, que é Romanos 8, 29 e 30. A palavra predestinados em Romanos 8, 29 e 30 vem deste verbo. É a palavra grega proorizo, que é uma palavra composta de uma preposição, portanto a preposição grega pro, que significa diante, e pelo verbo orizo, que significa nomear, decidir ou determinar. E o que é que nos diz este texto de Romanos? O texto diz-nos assim: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Este é o texto que o apóstolo Paulo tem nesta epístola aos Romanos. Ora, eu gostaria de vos começar a explicar este texto através de uma coisa que não está nele, mas é que vai ser importante para nós percebermos bem a noção deste verbo proorizo. Este verbo proorizo vai dar origem a um substantivo, que é o substantivo proorismos, que não aparece na Bíblia. Este substantivo não aparece na Bíblia, só aparece o verbo tal como eu mencionei. Mas nós temos que falar dele porque ele é bastante relevante. Etimologicamente, nenhuma das duas palavras, nem o verbo proorizo, nem o substantivo proorismos, vão denotar a noção de predestinação, tal como Santo Agostinho e depois, mais tarde, João Calvino a compreenderam. O propósito destas duas palavras, o foco destas duas palavras é a intenção, não o resultado. São duas palavras que são comuns no grego. Por exemplo, o verbo proorizo pode ser utilizado para descrever os pais de uma criança que querem que esta criança seja médico. Vamos imaginar. E então, o que é que eles vão fazer? Eles vão, portanto, dar os melhores ensinos àquela criança, proporcionar-lhe a melhor educação. Mostrar-lhe o caminho. Mostrar-lhe o caminho, provavelmente até ver alguns tutores ou alguns explicadores que os possam ajudar a explicar melhor as matérias que têm a ver com a carreira médica que eles pretendem para esta criança, limitar, se calhar, o seu tempo livre para que ela se dedique exclusivamente ou mais vezes àquilo que é o objetivo que eles têm para a criança, à intenção que eles têm para a criança. Em grego, isto quererá dizer que estes pais estão a proorizo a educação daquela criança. Em português nós poderíamos dizer eles estão a priorizar a educação daquela criança. A questão é se ela se vai tornar médica. Ela pode não querer tornar-se médica. Os pais têm esta intenção. Mas esta criança pode não gostar de alguma matéria, pode querer ser outra coisa qualquer, pode querer ser um engenheiro, pode até querer ser um pedreiro, pode querer ter outra profissão. Ou estar em desacordo com essa vontade. Ou estar em desacordo. Ela também podem acontecer diversos acidentes de percurso ao longo deste tempo. E, portanto, o verbo explica qual é a intenção, mas não diz que esta intenção vai forçosamente acontecer. E isto é muito importante. E, portanto, proorizo, nós podemos colocar então aqui, proorizo destaca a intenção, não
o resultado. Isto é fundamental para nós percebermos o que é que Paulo nos quer transmitir no texto de Romanos. O substantivo proorismos é exatamente semelhante. Vamos imaginar que nós queremos fazer uma viagem. Proorismos pode ser utilizado neste sentido. Eu estou num ponto A, quero ir para um ponto B. E eu planeio toda a minha viagem. Eu tento perceber quanto tempo é que demora do ponto A ao ponto B, onde é que eu tenho que abastecer, o que é que eu tenho que levar, mas eu não sei se eu vou fazer a viagem. Se por acaso eu vou ter um furo e vou-me atrasar, se o carro vai ter uma avaria, se vai estar muito trânsito. Proorismos significa eu tenho a intenção de fazer esta viagem, a intenção e o desejo de me deslocar do ponto A ao ponto B. Para isso, eu planeei a viagem. Eu procurei saber qual é a distância, qual é o tempo que eu percorro, o que é que eu preciso para fazer esta viagem. Mas nada me diz que eu vou chegar ao outro lado no tempo determinado, ou naquele que eu planeei, ou sequer se eu vou fazer a viagem, porque inclusivamente eu posso também adoecer. Portanto, nem o verbo proorizo, nem o substantivo proorismos vão ter como propósito o resultado. Eles focam-se sobretudo na intenção. O que as pessoas me poderão dizer é, mas isto é o grego atual. Como é que o grego atual pode explicar o grego bíblico? Nós poderíamos dizer que estas duas palavras que eu aqui mencionei, tanto o verbo proorizo como o substantivo proorismos, são muito raras no grego clássico. Muito raras. E poderemos também dizer que, embora tenha havido alguma evolução na língua grega, essa evolução não foi o suficiente para alterar o significado, o sentido que é exatamente, o sentido destas palavras e de muitas outras palavras que nós encontramos, quer no grego clássico, quer justamente no grego bíblico. Portanto, a sintaxe pode ter mudado, a gramática pode ter mudado alguma coisa, mas o sentido das palavras não mudou. E encontramos justamente este verbo, este substantivo proorismos, por exemplo, em Hipócrates. Hipócrates, que foi o famoso médico do século IV, usa esta palavra para dizer qual é a intenção de uma medicação. A pessoa, ele dá uma medicação a uma pessoa com o propósito, com o objetivo de atingir um resultado. Às vezes esse resultado não é atingido por várias circunstâncias, ou porque o organismo não reagiu bem à medicação, ou por outras circunstâncias, mas proorismos é o resultado. O doente recusa tomá-la. Exatamente, ou o doente recusa tomá-la. Orismos também utiliza este substantivo proorismos para dizer que o chamado do Evangelho é o início e não o destino. Ele diz, o chamado do Evangelho é o início, não é o destino da caminhada cristã. Da mesma maneira, um outro pai da Igreja, Anastácio, no ano 700 da nossa era, explica da mesma forma a sua refutação da predestinação, utilizando justamente o mesmo substantivo. E eu poderia falar de outros pais da Igreja, João Damasceno, etc. E, portanto, o que é importante salientar aqui é que tanto o verbo proorizo como o substantivo proorismos nunca têm como foco o resultado final. O que eles determinam é a intenção. A intenção do sujeito é de fazer isto. Se isto vai ser o resultado final, é outra coisa. Exatamente. Muito bem. E ficou muito clara esta ideia. Nós agora temos que ir para intervalo, mas antes de avançarmos para o nosso intervalo, eu quero dar-lhe neste momento a conhecer a oferta que hoje temos especialmente para si. É o Guia de Estudo da Bíblia, Eu Creio. E este manual é uma ferramenta que ajuda a compreender de forma muito simples as verdades fundamentais presentes na Bíblia e, acima de tudo, qual é o seu impacto na sua vida prática. Para receber este material em sua casa e que não tem nenhum custo para si, apenas precisa de nos enviar uma mensagem para o número 933 939291 a pedir o guia Eu Creio. Se ainda não o tem, então não deixe passar esta oportunidade. Aproveite agora esta pausa para nos enviar a sua mensagem e continue por aí para nos acompanhar na segunda parte daqui a brevíssimos instantes. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança.
Muito obrigado por continuar connosco para a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Na primeira parte, já abordámos a partir da questão sobre Romanos 8, versículos 29 a 30, o assunto da predestinação à luz da história e do grego bíblico, e percebemos já que o sentido do texto aponta sobretudo para a intenção divina e não para um destino previamente determinado. Mas nós vamos continuar a esclarecer este tema, vendo agora a sintaxe através da resposta à próxima pergunta. E a pergunta é a seguinte: como é que a sintaxe ajuda a determinar o sentido da palavra predestinação no capítulo 8 da Epístola aos Romanos? Muito bem. É sempre útil nós vermos a sintaxe da construção das frases, da estrutura da frase. Não é uma coisa muito agradável, porque parece que nós estamos aqui a dar uma aula de gramática. Mas a gramática... Mas não podemos excluir para conseguir interpretar. Exatamente. A gramática é fundamental para nós compreendermos como é que determinadas proposições ou o uso de formas verbais vão nos ajudar a compreender qual o sentido da frase. É fundamental quando nós fazemos a interpretação, por exemplo, de um texto. No grego bíblico, quando nós estamos em presença de verbos que utilizam a volição, ou seja, o querer, como é o caso do verbo proorizo, estes aparecem em determinados tempos. O aoristo, que é um tempo no passado, um tempo muito pontual, ou no perfeito, e são geralmente acompanhados por um infinitivo. E há muitos exemplos desses na Bíblia. E, portanto, vamos à nossa primeira abordagem deste aspecto. Tanto no grego clássico como no bíblico, o infinitivo é habitualmente utilizado para indicar intenção ou resultado. Embora a noção de resultado possa sugerir que a predestinação esteja em vista, tal não é verdade. Quando a ação em causa ainda está no futuro, o infinitivo designa o resultado pretendido. Ou seja, é aquilo que se pretende, não aquilo que se obtém. Aquilo que se pretende é muito importante. E no uso do grego, o infinitivo vai realmente, a pouco e pouco, diminuir, e os verbos de volição, os verbos de querer, vão ser depois regidos por uma outra forma verbal, que é o conjuntivo. E o conjuntivo é uma forma verbal de potencialidade que, em conjunto com o indicativo, vai estabelecer a realidade de uma forma mais sólida. Esses verbos vão ter o significado, por exemplo, de decidir, de determinar e de querer. Mas a potencialidade destes verbos mostra-me o seguinte: quando eu decido fazer algo, na verdade o que eu estou a dizer é que eu quero fazer algo. Isto é importante. Eu quero fazer, eu decidi fazer, eu quero fazer. Embora eu precise de aguardar o momento para o fazer, eu preciso de perceber se a ação pode ser realizada ou se ela vai, inclusivamente, ser completada. Por isso, na transição, e nós vamos ver isso, na transição do grego clássico para o grego bíblico, o infinitivo foi por vezes substituído por uma expressão preposicional. No que diz respeito ao uso do verbo proorizo, no Novo Testamento, verifica-se que por 4 vezes o verbo é acompanhado por uma expressão preposicional. E é engraçado que essa preposição preposicional é a preposição eis. Nós encontramos isso, por exemplo, em Romanos 8:29, para que ele se tornasse. Eis to reinai auton. O reinai é aqui o infinitivo. Em 1 Coríntios 2:7 vem outra vez a preposição eis acompanhada de um infinitivo para mostrar esse desejo, essa intenção que é para a nossa glória. Em Efésios 1:5, Paulo fala para a adoção, utiliza exatamente a mesma construção, a mesma preposição eis com um verbo seguido do infinitivo. A preposição eis pode indicar movimento, quando se trata, por exemplo, de uma intenção geográfica ou cronológica. Mas o que ela pretende fazer é designar justamente a intenção. Portanto, temos aqui então um verbo proorizo que designa a intenção. E temos esse verbo acompanhado de uma preposição, a preposição grega eis, que significa também a intenção. E logo, de uma preposição que designa a intenção com um verbo que também designa a intenção, não pode
logicamente, ser mostrado como sendo o resultado. E, portanto, a sintaxe, isto é importante, nós concluímos que a sintaxe do verbo proorizo no Novo Testamento indica de forma clara e inequívoca a intenção divina, quer pelo uso do infinitivo com proorizo, quer pelo uso de frases preposicionais que indicam a intenção. E nós encontramos isso em várias passagens bíblicas que nos poderiam dar a ideia de que estamos na presença de algo que é predestinado. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 28, é registada as palavras dos crentes depois de Pedro e João terem sido libertados da prisão. À primeira vista, parece que nessa passagem os sofrimentos de Jesus às mãos dos judeus e depois dos discípulos às mãos também dos gentios estavam predestinados. A frase diz assim: para fazer tudo o que a tua mão e o teu plano tinham predestinado que acontecesse. E cá está o verbo proorizen, mas imediatamente a seguir os crentes continuam com uma súplica no Senhor. Eles dizem: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ora, isto não seria possível se tudo já tivesse predestinado. Se tudo já tivesse predestinado, não seria compatível os apóstolos estarem a dizer: Senhor, agora dá-nos ousadia, porque estava tudo predestinado. Não valia a pena estar a pedir alguma coisa a Deus que fosse contrária àquele que tivesse sido a sua intenção original. Da mesma maneira, na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo explica que chegou a Corinto com algum tremor devido a um relativo insucesso em Atenas. E nesse contexto ele diz: eu não decidi mais nada fazer convosco, senão anunciar-vos a Cristo e este crucificado. Mas para que fazer isso se tudo já estivesse predestinado? Estão a perceber? E é por isso que, se, por exemplo, o plano da redenção já estivesse predestinado, as tentações de Satanás a Jesus não teriam qualquer sentido. Porque se Jesus já estivesse predestinado para morrer como morreu, Satanás estar-lhe a oferecer os reinos deste mundo não teria qualquer sentido. A oração de Jesus no Getsemane não teria qualquer sentido. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Não se faça como eu quero, mas como tu queres. Senão, se tudo já estivesse predestinado, isto não faria qualquer sentido. Pelo contrário, nós percebemos que Jesus Cristo predispôs-se a vir, ou seja, a sua intenção de vir a esta terra é dada no livro do Apocalipse como tendo sido feita antes da fundação do mundo. E, portanto, aqui no texto de Romanos 8, 29, vamos à nossa última citação, diz: para que os crentes fossem conformados à imagem do seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. As palavras conformarem-se introduzem o elemento de potencialidade para que ele fosse, são traduzidas justamente do grego, eistohenai, cá temos a preposição com o infinitivo, e correspondem a uma construção que indica habitualmente intenção, portanto, ao propósito. Toda a construção da frase fala-nos da intenção e do propósito de Deus. O propósito de Deus era para que os seus filhos fossem realmente conformes a Jesus Cristo. Esta é a intenção de Deus. Se esta intenção vai concretizar-se, vai depender de uma coisa. É da resposta que o crente, que o ser humano vai dar a Deus sobre esta intenção. E isso é sempre muito claro na Bíblia. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Mas a Bíblia também diz que são muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Isto é, há poucas pessoas que correspondem àquele que é verdadeiramente o desígnio, a orientação de Deus. E Romanos 8, 29 e 30, quer pelo uso do verbo, quer pelo uso da preposição que o acompanha, quer pela forma como esta preposição e este verbo significam no texto grego, vão-nos dar sempre esta ideia de propósito de Deus. O propósito de Deus é a salvação, o propósito de Deus é que nós cresçamos em Cristo. Esse propósito ser realizado na nossa existência depende exclusivamente da nossa resposta ao propósito divino. E isso mostra como Deus respeita a liberdade dos seres que Ele criou. Muito bem. Ficamos então com essa certeza de que Deus tem um plano para salvar todas as pessoas, mas cada um de nós precisa escolher aceitar esse plano e, acima de tudo, vivê-lo no seu dia-a-dia. O nosso tempo
já não permite mais. Hoje nós falamos de salvação também e poderá aprofundar essa temática precisamente no guia de estudo que hoje temos para lhe oferecer com o título Eu Creio. Nas 15 lições que constituem este guia, vai encontrar o assunto da salvação abordado nas lições número 4 e número 5 especificamente, com os temas o plano da redenção e a justificação pela fé. E o estudo destas duas lições em particular, mas claro, de todas as restantes que integram este guia, ajudam a compreender e a confiar que Deus fez e faz tudo o que é necessário para nos salvar. Assim, envie-nos a sua mensagem a solicitar o guia de estudo Eu Creio para o número 933-939291 e depois trataremos de o enviar para a morada que nos indicar. Tal como aconteceu no programa de hoje, nós queremos continuar a receber as suas perguntas e todos os seus pedidos de esclarecimento para que num próximo programa, ou talvez com a ajuda direta de um dos nossos instrutores bíblicos, levar até si a resposta que procura para as suas questões. Por isso, partilhe connosco as suas dúvidas, envie-as para o mesmo número, 933-939291, ou então, se preferir, poderá enviar para o nosso e-mail, que já deve conhecer, programas@novotempo.pt. O importante mesmo é esclarecer todas as suas dúvidas sobre o que lê e estuda na Bíblia. E assim chegamos ao final de mais um Fórum Bíblico. Espero que o programa de hoje tenha sido do seu agrado e ficamos a aguardar a sua mensagem, mas principalmente a aguardar também a mensagem com as suas perguntas, que recordo que na próxima semana poderá vê-las respondidas ou então num dos próximos programas e aqui conhecer e continuar a aprofundar as verdades que são reveladas na Bíblia. Já sabe que aqui cada pergunta procura ter uma resposta, por isso contamos com a sua participação. Até lá, permita que a palavra de Deus continue a guiar a sua vida e fique bem.